Diário Oficial do Estado de São Paulo. Publicado na edição de 1º de outubro de 2025, Caderno Executivo Seção Atos Normativos. Deliberação Artesp número 471. Interessado: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. Assunto: alteração do regimento interno. Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do processo em tela, o Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, no uso de suas atribuições legais, diante dos elementos de instrução do feito que fundamentam a presente, delibera nos seguintes termos: aprova a alteração do regimento interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, objeto da deliberação Artesp número 276, de 26 de junho de 2025, na forma da versão consolidada no anexo desta deliberação. Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. Publique-se. Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. Título 1º, Natureza e Finalidade. Artigo 1º. Este regimento dispõe sobre a organização e o funcionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, criada pela Lei Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002, alterada pela Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024, e regulamentada pelo Decreto nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025 e suas alterações. Artigo 2º. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, é autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos, com sede e foro na cidade de São Paulo, caracterizada, na forma do artigo 3º da Lei Complementar nº 1413 de 2024 por ausência de subordinação hierárquica à Secretaria Tutelar, autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira, e investidura a termo dos membros do Conselho Diretor, com estabilidade de seus mandatos. Parágrafo único. A Artesp goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e demais condições que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da administração pública. Artigo 3º. A Artesp tem por finalidade, na forma da legislação em vigor, fiscalizar, controlar e regular, no âmbito do Estado, todas as modalidades de serviços públicos de transporte e de infraestruturas de transporte delegadas, autorizadas, permitidas ou concedidas a entidades de direito privado, incluindo infraestruturas e serviços de transporte rodoviário, infraestruturas e serviços aeroportuários cuja fiscalização, controle e regulação sejam delegadas pela autoridade federal competente, infraestruturas e serviços de transporte hidroviário, infraestruturas e serviços de transporte metroferroviário, serviços de transporte coletivo intermunicipal, inclusive metropolitano, em quaisquer de seus modais, e infraestruturas associadas a serviços de transporte coletivo, tais como vias, terminais e garagens, de propriedade estadual. Título 2º. Estrutura organizacional. Artigo 4º. A Artesp conta com seguinte estrutura organizacional: órgãos superiores, Conselho Diretor, Ouvidoria, Procuradoria e Corregedoria. Continuando a estrutura organizacional da Artesp. Órgãos específicos. Item A. Gabinete da Presidência. 1. Gerência de Inovação e Engenharia Digital. 2. Coordenadoria de Controle Externo. 3. Assessoria Técnica do Gabinete, ASGAB. 4. Assessoria de Relações Governamentais. 5. Assessoria de Comunicação, ASCOM. Item B. Superintendência de Administração Interna, SUADI. Gerência de Licitações e Contratos. Gerência de Orçamento e Finanças. Coordenação de Recursos Humanos. Coordenação de Departamento Pessoal. Coordenação de Documentação. Coordenação de Serviços. Item C. Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTID. 1. Gerência de Sistemas. 2. Gerência do Centro de Controle Multimodal. Coordenação do Centro de Controle Multimodal. Item D. Superintendência de Regulação Econômico-Financeira. Gerência de Dispêndios de Concessões. Gerência de Receitas de Concessões. Gerência de Arrecadação e Bilhetagem. Item I. Superintendência de Novos Investimentos, SUIN. Gerência de Regulação. Gerência de Projetos A. Gerência de Projetos B. Coordenação de Projetos de Infraestrutura. Coordenação de Estudos Econômico-Financeiros. Coordenação de Estudos de Demanda. Coordenação de Orçamentos. Item F. Superintendência Socioambiental, SUSAM. 1. Gerência de Gestão Socioambiental.
Coordenação de transporte rodoviário. 2. Gerência de desapropriação e gestão fundiária. Coordenação de faixa de domínio. Item G. Superintendência rodoviária, SUROD. 1. Gerência de planejamento. Coordenadoria técnica. Coordenadoria regulatória. 2. Gerência de fiscalização e operação rodoviária. Coordenadoria de fiscalização de operação rodoviária. Coordenadoria de fiscalização de investimentos rodoviários. Coordenadoria de fiscalização externa de obras e conserva. 3. Gerência de engenharia. Coordenadoria de projetos. Coordenadoria de integração. 4. Gerência de apoio e demandas externas. Item H. Superintendência Metroferroviária, SUMEL. Gerência de investimentos. Gerência de fiscalização operacional. Gerência de regulação e gestão contratual. Coordenação A. Coordenação B. Item I. Superintendência de Transporte Coletivo, SUCOL. Gerência de Regulatório e Gestão Contratual. Gerência de Planejamento. Gerência de Fiscalização. Gerência de Investimentos. Item J. Superintendência Aeroportuária, SUAEP. Gerência Adjunta. Coordenação A. Item K. Superintendência Hidroviária, SUID. Capítulo 1º, Conselho Diretor. Seção 1ª Natureza, Composição e Competências. Artigo 5º. O Conselho Diretor é o órgão máximo da Artesp, constituído por um diretor-presidente e 4 diretores, nomeados na forma do artigo 27 da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Artigo 6º. O Conselho Diretor, sob a presidência do diretor-presidente, exerce a direção superior da Artesp, incluindo as funções de coordenar, supervisionar, fiscalizar e executar as suas atividades institucionais, técnicas e administrativas, conforme atribuições previstas na Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Artigo 7º. Ao Conselho Diretor compete, em regime de colegiado, analisar, discutir e decidir, em instância administrativa final, as matérias de competência da agência, bem como estabelecer as diretrizes funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas pela Artesp, zelando pelo seu efetivo cumprimento. Cumprir e fazer cumprir as normas relativas às infraestruturas e serviços regulados pela Artesp. Aprovar o regimento interno da Artesp e suas alterações. Aprovar eventuais alterações na distribuição dos cargos Artesp. Exercer o poder normativo da Artesp. Decidir sobre a aquisição e alienação de bens. Autorizar a contratação de serviços de terceiros e a aquisição de bens e materiais, na forma da legislação em vigor. Aprovar a proposta orçamentária, o plano estratégico, o plano de gestão anual e a agenda regulatória da Artesp. Aprovar o relatório anual dos resultados da gestão e das atividades realizadas pela Artesp, para encaminhamento à Assembleia Legislativa na forma do artigo 11, inciso 14 da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Deliberar na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação, observadas as competências da Procuradoria e sobre os casos omissos. Julgar e aplicar penalidades, originalmente e em grau de recurso, observadas as competências atribuídas às superintendências. Em relação ao sistema de administração de pessoal, exercer as competências previstas nos incisos 1º a 10, 15, 17 e 18, todos do artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observadas as prerrogativas asseguradas pelos artigo 5º e 6º da Lei Complementar Estadual nº 1413, de 23 de setembro de 2024, bem como pelos artigo 3º a 8º do Decreto Estadual nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025. Opinar previamente a ato do diretor-presidente acerca da abertura de concursos públicos, do provimento de empregos públicos permanentes, do provimento do cargo em comissão de superintendente, conforme o anexo único do Decreto nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025, e de assuntos referentes a licitações e contratos no âmbito da Artesp. Ainda, ao Conselho Diretor compete, em regime de colegiado, definir as exigências técnicas para a exploração dos serviços sob fiscalização e ou regulação da Artesp, observados, quando pertinente, os limites estabelecidos no ato de delegação, fiscalizando seu cumprimento. Avaliar, conclusivamente sob o ponto de vista técnico e regulatório, os instrumentos necessários para os procedimentos licitatórios pertinentes à outorga de concessões, permissões e autorizações de serviços públicos ou de uso de bem público, na hipótese do artigo 11, parágrafo 1º, item 3, da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Fiscalizar e acompanhar as condições de regularidade, continuidade, segurança e atualidade dos serviços regulados pela Artesp. Determinar a realização de auditorias ou perícias.
Decidir, observada a esfera de competência da Artesp, a respeito de demandas dos usuários dos serviços, bem como contribuir para a solução de conflitos envolvendo consumidores, concessionários, permissionários e autorizados. Promover e avaliar as condições de desempenho e evolução profissional dos colaboradores da Artesp. Fixar, até 31 de janeiro de cada exercício, o programa de atividades da Artesp para o ano respectivo, orientando a gestão técnica e administrativa quanto ao plano de trabalho e utilização de recursos. Aprovar o plano anual de auditoria interna. Determinar a instauração e julgar processo administrativo de responsabilização, nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.846 de 2013. Deliberar sobre a celebração de convênios, acordos, contratos de programas ou instrumentos equivalentes, bem como outros contratos e ajustes referentes à regulação e fiscalização de serviços. Aprovar a realização de audiências ou consultas públicas. Ao Conselho Diretor compete ainda, em regime de colegiado, nos serviços cuja regulação ou fiscalização seja atribuída à Artesp, decidir quanto. A linha A ao valor da indenização devida às delegatárias nas hipóteses de extinção dos respectivos instrumentos de delegação. A linha B, a anuência prévia para transferência da concessão, nas hipóteses previstas em lei. A linha C, a alterações de seu controle societário das concessionárias, autorizatárias e permissionárias. A linha D, aos contratos de financiamento e quaisquer outros instrumentos que impliquem a oneração de recebíveis da concessão e das ações das concessionárias. A linha e a ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros dos contratos, bem como a mensuração do correspondente impacto, sem prejuízo da competência do poder concedente de decidir quanto à forma de reequilíbrio contratual. A linha F, e em grau de recurso, a aplicação das penalidades contratualmente previstas no âmbito de processos administrativos sancionatórios. Ainda são competências do Conselho Diretor, em regime de colegiado. Decidir em último grau sobre as matérias de competência da Artesp. Instituir ou extinguir grupos de trabalho e comissões técnicas, designar o responsável por sua coordenação, o objetivo e o prazo para a execução dos trabalhos. Deliberar sobre a criação e a extinção de unidades administrativas regionais voltadas à descentralização das atividades da Artesp. Decidir sobre políticas administrativas internas e de recursos humanos e seu desenvolvimento. Disciplinar o regime de trabalho e a forma de prestação da jornada laboral dos servidores da Artesp, incluindo a disciplina do exercício das funções em regime de teletrabalho. Compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras dos serviços regulados, com apoio da superintendência ou área técnica responsável, quando o caso. Propor ao governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Vinculação, a estrutura organizacional da Artesp, quando dependente de disciplina em decreto. Propor à Secretaria de Vinculação o estabelecimento e alterações das políticas públicas aplicáveis aos setores regulados, no âmbito de sua competência, bem como a edição dos demais atos de competência governamental. Apreciar e julgar, em última instância, recurso em matéria disciplinar interposto em face de decisão proferida pelo diretor-presidente. Elaborar lista tríplice a ser encaminhada ao governador para designação do ouvidor, observada a legislação em vigor. Elaborar lista tríplice a ser encaminhada ao governador para designação do corregedor, observada a legislação em vigor. E decidir sobre questões relativas ao impedimento a que se refere o artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 1413, de 23 de setembro de 2024. E atribuir missões específicas aos diretores relacionadas às matérias de competência da Artesp, com vistas à execução de atividades estratégicas, técnicas ou administrativas. Parágrafo 1º. O Conselho Diretor poderá delegar suas competências por meio de deliberação, nos termos previstos na Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Parágrafo 2º. No âmbito dos processos administrativos relativos ao inciso 36 do caput deste artigo, o Conselho Diretor deverá, em até 30 dias contados do requerimento, decidir acerca da existência de impedimento ao exercício das atividades e serviços pretendidos, informando a decisão ao respectivo interessado. Parágrafo 3º. As missões a serem atribuídas individualmente aos diretores serão formalizadas em ato deliberativo do Conselho Diretor, que definirá o escopo ou plano de trabalho. Artigo 8º. Aos diretores compete cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão, da permissão e do ato de autorização, observando a legislação em vigor. Zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e externa da Artesp e legitimidade de suas ações. Zelar pelo cumprimento dos projetos, planos e programas da Artesp. Zelar pela transparência e pela busca da efetiva participação social no processo regulatório. Decidir e expedir os atos de gestão administrativa no âmbito de suas atribuições delegadas. Executar as deliberações do Conselho Diretor. Coordenar as ações relativas a agendas e missões que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho Diretor, dentro das diretrizes, objetivos e prazos estabelecidos. Contribuir com subsídios para propostas de ajustes e modificações na legislação, necessárias à modernização do ambiente institucional de competência da Artesp. Subsidiar na elaboração de respostas às entidades de controle externo, sobre questões no âmbito de sua competência ou missão.
Artigo 9º. O diretor-presidente ou outro diretor cuja missão institucional esteja relacionada à matéria do processo, poderá, mediante decisão fundamentada, avocar processo específico para fins de complementação da instrução, sempre que identificar a necessidade de maior robustez técnica, corrigir inconsistências ou suprir omissões, devendo a justificativa constar dos autos. Parágrafo único. A designação prevista no caput será comunicada ao Conselho Diretor na reunião subsequente para ciência e registro em ata. Seção 2ª. Reuniões do Conselho Diretor. Subseção 1ª. Calendário das reuniões. Artigo 10. O Conselho Diretor reunir-se-á em sessões públicas semanais, ordinariamente, de acordo com o calendário por ele estabelecido, e extraordinariamente, mediante convocação formal do diretor-presidente ou de pelo menos 2 outros diretores. Artigo 11. Na primeira reunião de cada exercício, o Gabinete da Presidência divulgará aos seus membros o calendário com a data das sessões de reunião, bem como os períodos em que eventualmente as deliberações serão suspensas. Parágrafo 1º. O calendário de reuniões do Conselho Diretor também será disponibilizado na página da Artesp na internet. Parágrafo 2º. Extraordinariamente, o Conselho Diretor poderá deliberar, por maioria absoluta, após a divulgação do calendário mencionado no caput deste artigo, sobre a suspensão de suas reuniões, sempre que oportuno ou necessário, fazendo a inclusão das suspensões deliberadas no calendário publicado anteriormente. Parágrafo 3º. A qualquer tempo, o diretor-presidente ou seu substituto poderá alterar a data das sessões de reunião ou, para tratar de matéria relevante ou urgente, convocar reunião extraordinária, neste último caso com, no mínimo, um dia de antecedência. Parágrafo 4º. A convocação para reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada por 2 diretores, nos termos do caput do artigo 9º, também observará o prazo mínimo de um dia de antecedência. Parágrafo 5º. Não será exigido o prazo mínimo de antecedência de que tratam os parágrafos 3º e 4º, se comparecerem à reunião extraordinária a totalidade dos membros do Conselho Diretor aptos a votar. Subseção 2ª. Submissão de processos ao Conselho Diretor. Artigo 12. Os processos administrativos a serem submetidos à deliberação do Conselho Diretor deverão ser encaminhados pelas superintendências e, quando o caso, pela ouvidoria ou pela corregedoria para inclusão em pauta, conforme procedimento estabelecido pelo Gabinete da Presidência. Parágrafo 1º. A relatoria dos processos administrativos será determinada mediante sorteio entre os diretores, excluído o diretor-presidente, observadas as regras dos parágrafos 2º a 5º abaixo. Parágrafo 2º. Nos processos que tenham por objeto tema ou agenda atribuída a um ou mais diretores, por proposta do diretor-presidente, devidamente aprovada pelo Conselho Diretor, nos termos do artigo 27, parágrafo 3º, item 3, do Decreto número 69.339, de 4 de fevereiro de 2025. O diretor, se único, será considerado prevento. Havendo mais de um diretor, a relatoria será decidida pelo diretor-presidente. Parágrafo 3º. O Gabinete da Presidência poderá incluir processos administrativos em pauta e avocar a relatoria de processos administrativos ao diretor-presidente, a pedido deste. Parágrafo 4º. O diretor-presidente relatará apenas os processos administrativos encaminhados para deliberação do Conselho Diretor pelo Gabinete da Presidência, pela ouvidoria ou pela corregedoria, e os processos que houver determinado a avocação. Artigo 13. Os processos encaminhados ao Gabinete da Presidência para deliberação do Conselho Diretor deverão estar devidamente instruídos, contendo, no mínimo, parecer técnico subscrito e aprovado pela Superintendência ou, quando o caso, pela Secretaria Executiva, contendo relatório com o detalhamento do assunto tratado nos autos, proposta de encaminhamento com suas justificativas e remissão aos principais documentos do caso. No caso de submissão de proposta de ato normativo a processo de participação social, sua justificativa e, quando se tratar de alteração de norma vigente, um documento comparativo evidenciando as alterações propostas. Manifestação da Procuradoria quando for o caso. Proposta de deliberação ou portaria do Conselho Diretor, assinada pelo proponente. Outros documentos requeridos pelo Conselho Diretor. Parágrafo 1º. Observada a legislação aplicável, o Conselho Diretor poderá indicar as situações nas quais a consulta à Procuradoria deverá ser feita posteriormente à submissão da matéria à apreciação do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Os processos que não atenderem aos requisitos estabelecidos neste artigo serão devolvidos ao órgão de origem para regularização por meio de despacho da Secretaria Executiva. Artigo 14. Após o recebimento do processo administrativo, instruído na forma indicada no artigo 12, o relator deverá solicitar a inclusão da matéria em pauta para deliberação em até 30 dias a contar da data de recebimento dos autos do processo para análise. Parágrafo 1º. O prazo de relatoria poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, mediante justificativa apresentada nos autos pelo relator, ou por sucessivos períodos, a critério do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Havendo a necessidade de deliberar sobre matérias urgentes ou de relevante interesse, o diretor-presidente poderá, caso o processo já tenha sido encaminhado ao relator, determinar a inclusão da matéria em pauta para deliberação, no prazo de até 10 dias.
Caso o processo não tenha sido submetido ao relator, pela superintendência responsável ou pela Secretaria Executiva, determinar a apresentação do processo em até 20 dias, para subsequente encaminhamento ao relator. Parágrafo 3º. Os prazos de que trata o parágrafo 2º poderão ser prorrogados pelo diretor-presidente, mediante justificativa apresentada pelo diretor-relator, superintendência ou Secretaria Executiva. Parágrafo 4º. Havendo a necessidade de deliberar sobre matéria de caráter urgente ou de relevante interesse, e sobrevindo casos de licença médica, férias ou ausência justificada do diretor-relator, o diretor-presidente poderá redistribuir a relatoria da matéria a outro diretor. Subseção 3ª. Rito das reuniões do Conselho Diretor. Artigo 15. A convocação das reuniões do Conselho Diretor será feita por meio de encaminhamento eletrônico da pauta aos diretores, elaborada pela Secretaria Executiva, com antecedência mínima de um dia útil indicando os itens pautados, o número do respectivo processo, indicação da delegatária ou partes processuais, proposta de deliberação, bem como documentos ou outras informações relevantes. Parágrafo 1º. Somente poderão constar na pauta os processos e as matérias encaminhados com antecedência de 2 dias úteis da data programada para a reunião do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Na hipótese de inclusão de processos que não observem o prazo previsto no parágrafo anterior, o proponente deverá apresentar despacho devidamente fundamentado, contendo a justificativa da urgência e a demonstração da necessidade de deliberação imediata pelo Conselho Diretor. Parágrafo 3º. Os assuntos tratados nas reuniões do Conselho Diretor deverão se restringir ao exame das matérias constantes na pauta, exceto, no caso de assuntos relevantes e urgentes submetidos em sessão por um diretor, quando houver a concordância de todos os diretores presentes. Parágrafo 3º. As pautas das reuniões do Conselho Diretor deverão ser publicadas no sítio eletrônico da Artesp. Parágrafo 4º. A previsão do caput não se aplica para a hipótese de reunião extraordinária. Artigo 16. As sessões de reunião do Conselho Diretor serão instaladas com a presença do quórum mínimo da maioria simples dos diretores em exercício. Parágrafo 1º. Obtido o quórum de deliberação, a ausência superveniente de diretor inicialmente presente não impedirá a continuidade da sessão de reunião nem das votações a ela inerentes. Parágrafo 2º. Presidirá a reunião do Conselho Diretor o diretor-presidente da Artesp e, em suas ausências, o substituto designado na forma do artigo 25, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Parágrafo 3º. Por decisão da maioria dos diretores presentes, a reunião em curso poderá ser suspensa, fixando-se a data e hora para sua reabertura. Artigo 17. Verificado o quórum para sua instalação, os trabalhos da reunião Conselho Diretor obedecerão à seguinte sequência: abertura dos trabalhos. Deliberação das matérias incluídas na pauta da reunião. Deliberação das matérias extra-pauta trazidas à reunião. E assuntos de ordem geral. Parágrafo 1º. Na eventual ausência do relator, é facultado a este encaminhar previamente por escrito o relatório ao diretor-presidente, que decidirá sobre a sua leitura para fins de apreciação da matéria por parte do Conselho Diretor. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor decidirá sempre por maioria absoluta de seus membros em exercício. Parágrafo 3º. O diretor-presidente participará das deliberações com voto ordinário, cabendo-lhe, no caso de empate, o voto de qualidade, conforme o previsto no inciso 4º do artigo 25 da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Artigo 18. O diretor-relator manifestará seu entendimento sempre por meio de voto fundamentado. Após o voto do relator, os diretores presentes, antes de proferir os respectivos votos, poderão manifestar-se impedidos de exercer o voto, declarando suas razões de fato. Arguir impedimento ou suspeição para proferir voto sobre a matéria ou deliberar sobre o impedimento ou suspeição de diretor, arguido por interessado. Solicitar esclarecimentos ao relator. E pedir vista. Parágrafo 1º. Cada diretor votará com independência fundamentando seu voto vedada a abstenção. Parágrafo 2º. As matérias retiradas de votação, em razão de pedidos de vista formulados pelos diretores, deverão ser incluídas na pauta da primeira reunião subsequente. Parágrafo 3º. O diretor responsável pelo pedido de vista poderá justificadamente requerer por uma vez a prorrogação do prazo do pedido de vista, cabendo ao diretor-presidente decidir a respeito. Parágrafo 4º. Apresentado o voto decorrente da vista, será reaberta a fase de debate e, em seguida, realizada a votação, colhendo inicialmente o voto do diretor-relator, que poderá manter ou reformar o voto original, e na sequência o voto dos demais diretores. Parágrafo 5º. O Conselho Diretor poderá, se entender necessário, requerer às partes processuais esclarecimentos complementares e realizar diligências a fim de aclarar determinada situação ou promover a composição entre as partes. Artigo 19. As deliberações do Conselho Diretor serão publicadas no Diário Oficial do Estado. Subseção 4ª. Registro das reuniões. Artigo 20. Caberá à Secretaria Executiva da Artesp a lavratura da ata de cada reunião do Conselho Diretor, na qual deverão constar o dia, a hora e o local de sua realização e quem a presidiu. Os nomes dos diretores presentes e dos ausentes, consignando, a respeito destes, eventual justificativa para o não comparecimento.
o resultado da votação. Artigo 21. As portarias atenderão aos seguintes requisitos formais. Serão numeradas sequencialmente sem renovação anual. Não conterão matéria estranha a seu objeto principal ou que não lhe seja conexa. Indicarão o número do processo eletrônico que lhes deu origem. E observarão, para a articulação e redação de seu texto, as regras previstas na Lei Complementar nº 863, de 29 de dezembro de 1999. Parágrafo único. No caso de portaria que altere portaria anterior, deverá ser apresentada a versão consolidada, para fins de deliberação do Conselho Diretor. Artigo 22. As deliberações atenderão aos seguintes requisitos formais. Serão numeradas sequencialmente com renovação anual. Indicarão o número do processo eletrônico que lhes deu origem. Indicarão a data em que ocorreu a deliberação. Indicarão o nome do interessado na matéria tratada. Indicarão o resultado por escrito da deliberação. Indicarão os diretores presentes votantes. Registrarão as ausências e respectivas justificativas. Capítulo 2º. Ouvidoria. Artigo 23. A ouvidoria, órgão de fiscalização da agência, será dirigida por ouvidor nomeado pelo governador do Estado mediante decreto, dentre os servidores titulares de cargo efetivo ou de emprego público permanente, oriundos de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes de qualquer ente federativo, indicados em lista tríplice elaborada pelo Conselho Diretor, para o exercício de mandato de 3 anos, prorrogáveis por igual período. Parágrafo 1º. O ouvidor atuará com independência, não tendo vinculação hierárquica com o Conselho Diretor. Parágrafo 2º. Aplicam-se ao ouvidor, no que couber, os requisitos de investidura, impedimentos, proibições, causas de extinção do mandato e sua forma de processamento previstos na Lei Complementar Estadual nº 1413, de 23 de setembro de 2024 para os membros do Conselho Diretor, exceto sua aprovação pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. Para fins da Artesp, o ouvidor desempenhará a função de encarregado de dados, nos termos da Lei Federal nº 13.709 de 2018. Artigo 24. Compete à ouvidoria dar ciência ao Conselho Diretor e Gabinete da Presidência do Plano de Trabalho Anual da Ouvidoria, que contempla as principais iniciativas e entregas a serem desenvolvidas no exercício vigente. Acompanhar as atividades da Artesp, zelando pela qualidade e eficiência de sua atuação. Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários e dos demais agentes afetados pelos serviços públicos regulados pela agência. Receber, analisar e responder às manifestações encaminhadas por usuários dos serviços regulados pela agência ou reencaminhadas por outras ouvidorias. Receber, analisar e encaminhar denúncias internamente ou aos órgãos de apuração competentes, acompanhando-as. Propor e coordenar ações objetivas para aperfeiçoar o desempenho dos ouvidores das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos fiscalizadas pela Artesp. Compete, ainda, à ouvidoria coordenar, com apoio e participação das áreas técnicas, a elaboração e realização das pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos regulados pela Artesp. Incentivar a transparência, o acesso à informação e a participação social. Gerir e executar o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, de que trata a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o Decreto Estadual nº 68.155, de 9 de dezembro de 2023. Coletar, ativa ou passivamente dados acerca da qualidade e da satisfação dos usuários com a prestação de serviços públicos. Fomentar e acompanhar a elaboração e atualização periódica da Carta de Serviços ao Usuário, bem como apresentar recomendações sobre seu conteúdo e divulgação. Averiguar as queixas dos usuários contra o funcionamento da própria Artesp. E elaborar relatório de ouvidoria sobre as atividades da agência reguladora. Parágrafo único. Caberá à ouvidoria assegurar a aderência da Artesp aos preceitos da Lei Federal nº 13.709 de 2018, inclusive no tocante à elaboração e atualização da política de proteção de dados da Artesp, e atuação da agência no âmbito dos serviços regulados, quando relacionada ao assunto. Artigo 25. O ouvidor exercerá suas funções com independência e autonomia, tendo asseguradas as seguintes prerrogativas. Acesso e obtenção, no seu âmbito de atuação, a documentos e informações da Artesp, diretamente de quem os detenha. Participação de reuniões e eventos nos órgãos ou entidades relacionados à sua área de atuação e segmento de ouvidorias. E acesso a todos os setores da Artesp. Parágrafo 1º. Os relatórios do ouvidor, que não terão caráter impositivo, deverão ser encaminhados ao Conselho Diretor e à Corregedoria, para apreciação e adoção das medidas sob suas competências. Parágrafo 2º. Os processos administrativos disciplinares, de responsabilização e as inspeções contra servidores da Artesp serão encaminhadas para a Corregedoria, nos termos da Lei Complementar nº 1419, de 27 de dezembro de 2024. Artigo 26. Em suas ausências e impedimentos, o ouvidor será substituído por membro da ouvidoria por ele designado, através de portaria. Capítulo 3º. Procuradoria.
Artigo 27. Nos termos da Lei Complementar número 14.133, de 23 de setembro de 2024, as atividades de representação judicial e extrajudicial, de consultoria e de assessoria jurídica da Artesp serão exercidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Capítulo 4. Corregedoria. Artigo 28. Compete à Corregedoria adotar as providências necessárias à realização do controle interno, à correição, à promoção da integridade e à prevenção e ao combate à corrupção. Exercer as funções de auditoria interna da Artesp, incluindo coordenar a elaboração, a execução e a comunicação do Programa de Integridade. Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna, submetendo-o ao Conselho Diretor e demais instâncias necessárias. Examinar as representações e os demais expedientes que tratem de irregularidades funcionais. Realizar visitas e correções nas unidades da Artesp, e propor medidas visando a racionalização e eficiência das atividades, com recomendações específicas, quando for o caso. Atuar como comissão de ética, nos termos da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, conhecendo das consultas, denúncias e representações formuladas contra os servidores ou empregados da Artesp. Instaurar e conduzir, de ofício ou por determinação do diretor-presidente. Alínea A. Inspeções, apurações preliminares e procedimentos administrativos disciplinares contra servidores ou empregados públicos da Artesp, por infringência a dever funcional, princípio ou norma ético-profissional, ressalvadas as apurações e procedimentos contra diretores, o ouvidor ou o corregedor. Alínea B. Processos administrativos de responsabilização de que trata a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Ainda compete à Corregedoria propor ao diretor-presidente, em âmbito disciplinar, a aplicação de sanções e a celebração de termos de ajustamento de conduta aos servidores e empregados públicos da Artesp, observadas no que couber as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Coordenar, articular e monitorar, com o apoio das áreas técnicas, a implementação das recomendações e determinações do Tribunal de Contas da Estado de São Paulo no âmbito de sua competência, reportando ao Conselho Diretor, sempre que necessário, situações de criticidade, relevante impacto econômico-financeiro ou grande repercussão nas atividades regulatórias da Artesp. Prestar assessoramento às áreas da Artesp responsáveis pela prestação de contas anual, para verificar o cumprimento das exigências normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Elaborar o Código de Ética da Artesp, encaminhando minuta ao Conselho Diretor para deliberação. Elaborar o Regramento de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da Artesp, encaminhando minuta ao Conselho Diretor para deliberação. Elaborar política de divulgação de informações da Artesp, encaminhando minuta ao Conselho Diretor para deliberação. Propor ao Conselho Diretor a instauração de processo administrativo de responsabilização, nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.846, 2013, e instruir os processos instaurados. Assessorar os diretores e demais gestores da Artesp em temas relacionados a controles internos em geral. E manter registro atualizado da tramitação, informações e resultado dos processos correcionais e expedientes em curso no sistema específico do órgão central. Parágrafo 1º. A Corregedoria terá acesso a todos os processos, documentos, dados ou informações relacionados ao exercício de suas atribuições institucionais e deverá manter em sigilo aqueles que tenham caráter reservado ou confidencial. Parágrafo 2º. Ao corregedor incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de competência da Corregedoria. Artigo 29. Em suas ausências e impedimentos, o corregedor será substituído por membro da Corregedoria por ele designado, através de portaria. Título 3º. Unidades administrativas da Artesp. Artigo 30. A Artesp possuirá as seguintes unidades administrativas: Gabinete da Presidência, Assessorias Técnicas de Diretoria, Superintendências Funcionais, Superintendências Transversais, Superintendências e Gerências Setoriais, Gerências, Coordenações e Assessorias. Parágrafo 1º. O diretor-presidente exercerá, direta ou indiretamente, o comando hierárquico sobre todas as unidades administrativas da Artesp, nos termos do inciso 1º do artigo 28 do Decreto nº 69.339, de 4 de fevereiro de 2025, e do inciso 2º do artigo 25 da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024. Parágrafo 2º. Serão diretamente vinculadas hierarquicamente ao diretor-presidente o Gabinete da Presidência, a Superintendência de Administração Interna, SUAD, e a Superintendência de Tecnologia da Informação e Engenharia Digital, SUTID. Aos diretores, a respectiva Assessoria Técnica de Diretoria. E ao Gabinete da Presidência e às Superintendências, as respectivas Gerências, Coordenadorias e Assessorias. Artigo 31. Todas as unidades administrativas deverão manter colaboração recíproca e intercâmbio de informações a fim de permitir a consecução dos objetivos institucionais da Artesp. Capítulo 1º. Gabinete da Presidência.
Artigo 32. Compete ao Gabinete da Presidência, em articulação com as demais unidades administrativas da Artesp, exercer, mediante delegação do diretor-presidente, atividades pertinentes à coordenação, orientação e supervisão das atividades finalísticas, administrativas e institucionais da Artesp. Artigo 33. O Gabinete da Presidência será composto pelas seguintes unidades administrativas: Gerência de Inovação e Engenharia Digital, GEDIG. Coordenadoria de Controle Externo, COEST. Assessoria Técnica do Gabinete, ASGAB. Assessoria de Relações Governamentais, ASGO. Assessoria de Comunicação, ASCOM. Seção 1ª, Diretor-Presidente. Artigo 34. Compete ao diretor-presidente a representação da Artesp, o comando hierárquico sobre pessoal e serviços, exercendo todas as competências administrativas correspondentes, bem como a presidência das reuniões do Conselho Diretor. Coordenar a formulação do planejamento estratégico, da definição das diretrizes e metas de trabalho da Artesp. Coordenar a implantação do processo de planejamento estratégico e seus desdobramentos. Exercer o comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços da Artesp. Instaurar, em face dos servidores e empregados públicos da Artesp, procedimentos de apuração preliminar e processos disciplinares, e aplicar sanções disciplinares decorrentes da prática de infrações funcionais. Estabelecer as diretrizes para a elaboração do orçamento da Artesp. Firmar acordos, contratos e convênios com entidades nacionais e internacionais previamente aprovados quando pertinente pelo Conselho Diretor. Convocar, presidir e praticar o voto de qualidade nas reuniões do Conselho Diretor. Avocar processos. Autorizar a abertura de concursos públicos. Prover os cargos e empregos públicos na Artesp, observado o disposto no artigo 5º, inciso 2º, a linha B da Lei Complementar nº 1413, de 23 de setembro de 2024, e do artigo 7º, inciso 12, alíneas B e C deste regimento. Apresentar a prestação de contas de sua gestão e o relatório anual dos trabalhos da Artesp. Ao diretor-presidente compete ainda, em relação às atividades administrativas da Artesp: a linha A representar a Artesp, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo constituir preposto e procurador. A linha B, e coordenar e supervisionar a execução de planos, programas e projetos. Continuando. Compete ao diretor-presidente submeter a secretaria vinculada aos assuntos e documentos que devam ser aprovados pelo governador do Estado, excetuadas as hipóteses de submissão direta previstas na legislação aplicável. Em relação ao sistema de administração de pessoal, exercer o previsto nos incisos 11 a 14, 16 e 18 a 26, todos do artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. Em relação aos sistemas de administração financeira e orçamentária, exercer o previsto no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. Ao diretor-presidente em relação à administração de material e patrimônio, compete: a linha A decidir sobre assuntos referentes a licitações e contratos no âmbito da Artesp, ouvido o Conselho Diretor. A linha B autorizar: 1. O recebimento de doações de bens móveis. 2. A transferência de bens móveis. 3. A baixa de bens móveis. 4. A locação de imóveis. A linha C decidir sobre a utilização de bens próprios da Artesp. Seguindo, compete ao diretor-presidente também autorizar a participação dos empregados públicos da Artesp em seminários e congressos, nos casos em que houver custo para a Artesp. E praticar todos os demais atos necessários ao bom funcionamento da Artesp. Parágrafo único. O diretor-presidente poderá delegar suas competências por meio de portaria. Seção 2ª. Gabinete da Presidência. Artigo 35. A chefia do Gabinete da Presidência, exercida pelo secretário executivo, além das competências atribuídas por lei ou decreto, compete: coordenar e supervisionar as atividades do Gabinete da Presidência e suas unidades administrativas. Organizar e secretariar as reuniões do Conselho Diretor. Prestar assistência administrativa ao Conselho Diretor. Elaborar as pautas das reuniões do Conselho Diretor. Coordenar a institucionalização das decisões do Conselho Diretor e organizar as matérias que lhe serão submetidas. Analisar a instrução dos processos administrativos submetidos à deliberação do Conselho Diretor. Providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com suas competências. Expedir as convocações e notificações das reuniões do Conselho Diretor, mediante solicitação do diretor-presidente. Elaborar as atas das reuniões do Conselho Diretor. Atribuir a numeração correspondente às audiências públicas, consultas públicas, tomadas de subsídios, reuniões participativas, deliberações, contratos, convênios, editais e outros documentos de semelhante natureza. Supervisionar temas e ações de relevância estratégica para a agência, quando designado pelo diretor-presidente ou conselho diretor. Encaminhar processos e ofícios para demais órgãos da administração pública, assim como concessionárias, permissionárias e autorizatárias, dentre outros agentes do setor, relacionados aos serviços regulados pela Artesp.
Coordenar, orientar e supervisionar, em apoio ao diretor-presidente, as atividades administrativas da Artesp. Preparar e despachar expedientes, em especial a saída e entrada de processos, atos e assuntos encaminhados ao diretor-presidente. Assistir o diretor-presidente na assinatura e gestão de contratos e demais documentos. Encaminhar os processos administrativos para manifestação das respectivas unidades administrativas competentes. Manter registro dos processos administrativos encaminhados pelo Gabinete da Presidência para as outras unidades administrativas da Artesp. Submeter processos administrativos e consultas à consultoria jurídica da Artesp encaminhados pelas unidades administrativas da Artesp. Executar outras atividades que lhe forem delegadas.